E agora vamos con a última palestra e vamos dar paso a Marcelo Capitán, que falará sobre como foi o mercado imobiliario este ano e os desafios e oportunidades para 2023. Assim que nada, boa tarde, Marcelo, e pode começar quando quiser. Boa tarde, Diana. Antes de mais, agradecer este convite feito pela Rankia, dar os parabéns ao Francisco e ao Pedro pelas excelentes apresentações e os esclarecimentos que vão ser também muito úteis para a minha apresentação e dizer uma boa tarde a todas as pessoas que me estão a assistir. Portanto, hoje vamos falar sobre imobiliário, sobre o ano 2022 e os desafios e oportunidades de 2023. E vamos começar por falar no imobiliário em geral, sobre as características e as vantagens, a diversificação de património, as formas de rentabilidade, as diferenças entre os fundos de investimento e o investimento direto. Depois vamos falar sobre... Marcelo, desculpa por chatear, mas não se está a ver a apresentação. Vou ver o que acontece. Agora sim. E agora, estão a ver? Agora sim, desculpa por ter interrompido, é que não se estava a ver, desculpe. Sem problema. Portanto, o segundo ponto que vamos tocar vai ser o imobiliário em 2022. Vamos falar sobre o contexto e perspectivas, o contexto de inflação e sobre o nosso fundo Quorum Origin. O terceiro ponto, vamos falar sobre os desafios e as oportunidades para o ano 2023, falar sobre o abrandamento económico, a subida das taxas de juro e a visão da Quorum. Vamos começar por falar pelo imobiliário, sobre as características e vantagens. Portanto, nós quando temos investimento em imobiliário, facilmente conseguimos prever os fluxos de caixa para avaliar o retorno de um investimento. Para além disso, também podemos utilizar a alavancagem com facilidade porque é um ativo tangível. Temos também a questão da apreciação no longo prazo. Se olharmos para o histórico, o imobiliário teve sempre uma evolução favorável na sua valorização e comprar no imobiliário é uma forma prática de gerar capital. E é por isso que a maior parte das pessoas faz este tipo de investimento. Para além disso, é um ativo a considerar numa carteira diversificada, para além dos produtos que já falámos aqui hoje, como as ações, os PPRs, as obrigações. Portanto, o imobiliário também deve estar presente, porque é um mercado também que é resiliente e com rentabilidades históricas acima da média, está pouco correlacionado com o mercado acionista e obrigacionista, tal como sentimos durante este ano de 2022, e é um ativo que está correlacionado com a inflação quando falamos em matéria de arrendamento. Depois queria demonstrar aqui também a importância desta diversificação de património e demonstrar aqui também a parte importante do que é ter uma diversificação em termos de património. Este estudo que vem aqui no slide foi feito pelo Tiger 21, que é um clube de grandes investidores que tem investimentos acima de 100 milhões de euros dos Estados Unidos, e basicamente aqui nós conseguimos ver qual é que é a alocação de ativos de cada um dos ativos que existe no mercado. E, nomeadamente, o imobiliário tem um ponto bastante elevado, portanto estamos a falar de 25%. Portanto, só por aqui nós conseguimos ver que as maiores fortunas do mundo têm atenção o imobiliário e o investimento imobiliário, para além de todos os outros ativos que falámos durante este webinar. Agora vou falar sobre as formas de rentabilidade do imobiliário. Como é que nós podemos gerar rentabilidade? Através das mais-valias, ou a chamada especulação, através da compra e venda de imóveis. O mais usual cá em Portugal é a compra de um imóvel, remodelação e vender e obter retorno. Depois temos outra forma de rendimento, que é através do arrendamento, em que compramos um imóvel, arrendamos e distribuímos esse rendimento regular. Tal qualquer uma das situações é uma situação prática, portanto é muito fácil nós obtermos rentabilidade através deste tipo de ativo, como mencionei anteriormente. Para além disso, existem também duas classes onde podemos investir, nomeadamente no residencial e no comercial. Eu vou dar as principais diferenças, existem mais, mas estas são as principais diferenças que nós podemos ter entre o investimento no imobiliário residencial e no imobiliário comercial. No imobiliário residencial, nós conseguimos fazer contratos de arrendamento entre 1 e 5 anos, por exemplo. Estamos sujeitos ao IRS da pessoa ou do casal e temos sempre em conta a situação pessoal, ou seja, se tem um emprego, se recebe capital regularmente e tem capacidade para pagar essas rendas.
No entanto, no imobiliário comercial temos aqui uma grande diferença, nomeadamente nos contratos de arrendamento, que são contratos mais longos, estamos a falar entre 5, 10 ou 20 anos. Temos o relatório de contas da empresa e conseguimos também medir através do mercado como é que estas empresas se estão a comportar. Para além disso, também temos o grande compromisso por parte do arrendatário, quando a maior parte das vezes que temos uma empresa a arrendar um ativo, por norma, faz um grande investimento nesse ativo, de modo a que fique o imóvel ajustado às necessidades da sua empresa. Para além disso, também é muito importante nós termos aqui uma consciência sobre a diferença entre os fundos de investimento e o investimento direto. Nos fundos de investimento, nós conseguimos efetuar investimento em vários imóveis, ao contrário do investimento direto, que podemos também comprar vários imóveis, mas estamos sempre expostos a um imóvel em concreto. A fonte de rentabilidade também faz toda a diferença, portanto, nomeadamente no arrendamento, nós temos aqui uma série de arrendatários que podemos ter no fundo de investimento, em que o risco está muito mais distribuído, do que no investimento direto, em que estamos expostos sempre a um arrendatário. Dito isto, a diversificação é bastante superior nos fundos de investimento, comparativamente com o investimento direto, que está exposto não só a um mercado de um determinado país, como por exemplo o mercado nacional, o mercado português, enquanto nos fundos de investimento podemos ter exposição desde o mercado português, o mercado espanhol, italiano, alemão, por aí fora. E, muito importante também, é a questão dos custos. Quando se investe em fundos de investimento, sabemos quais são os custos que vamos ter, nomeadamente com as comissões de subscrição, gestão ou resgate. No investimento direto, temos sempre o IMT, o imposto de selo, o IMI, os seguros, o condomínio e a procura de novos arrendatários, que tudo isto tem um custo. Mas o ponto mais importante, e é onde eu sinto mais impacto quando falo com os investidores, é que tanto no investimento direto como no fundo de investimento há uma variável que não se costumam de lembrar, que é a questão do tempo que gastam com a gestão dos arrendatários. Porque no investimento direto, a gestão dos arrendatários nunca vem na equação. Como podem ver nos custos, temos estes custos aqui em baixo, mas o tempo é a parte mais importante, porque gerir arrendatários é muito complicado. De forma que, nos fundos de investimento, nós preenchemos essa lacuna. O investidor pode estar preocupado com a sua maneira ou a sua forma de gerar capital, ou seja, através da sua profissão ou através de outro tipo de investimento, do que em vez dos fundos de investimento, que consegue obter uma rentabilidade sem se preocupar com o fator tempo. E como sabem, tempo é dinheiro. Falado sobre este enquadramento imobiliário, vou passar para o imobiliário em 2022, o contexto e perspectivas e o contexto de inflação e o fundo Quorum Origin. Em 2022, em termos de contexto e perspectivas, no que diz respeito às transações residencial, portanto, eu fui buscar este estudo feito pelo Eurostat e pelo BNP Paribas Real Estate, podemos ver que no mercado residencial já temos aqui algumas alterações no que diz respeito ao número de transações. Este gráfico, este documento diz respeito ao segundo trimestre de 2022, portanto não consegui obter um mais atualizado, mas já temos aqui alguns sinais de abrandamento no número de transações, nomeadamente no Reino Unido, na Noruega, em França, na Hungria, mas por outro lado existe aqui uma curiosidade muito, muito interessante, que é aqui o aumento em termos de número de transações em Portugal, em Espanha, em Itália, por exemplo, nos países do sul da Europa. No mercado comercial, portanto, nas transações do imobiliário comercial, podemos ver que continua com uma tendência ascendente, portanto, estamos a falar do terceiro trimestre de 2022, nomeadamente na Holanda e no Luxemburgo é que tivemos aqui uma descida de número de transações. Um facto muito importante é que no imobiliário comercial estamos a sentir um número de transações completamente diferente do mercado residencial, como viram no slide anterior. Isto para dizer que o contexto de inflação, como nós já falámos muito sobre a inflação durante este webinar, através do Francisco e do Pedro, a inflação na zona euro abrandou para 10% em novembro de 2022 pela questão
de que esta política de subida de taxas de juros de forma a conter a inflação tem este impacto e é a única forma que nós temos para diminuir a inflação. O que nós podemos ver neste gráfico é que nós temos países com a inflação acima dos 10%. Não sei se recordam, ao início, da indicação que o imobiliário está correlacionado diretamente com a inflação. Temos aqui países como a Bélgica, como os Países Baixos, a Alemanha, a Itália, como Estónia, Lituânia, Letónia, são países que têm inflação acima de 10%. E estes 10% podem ser correlacionados diretamente com os contratos de arrendamento no imobiliário comercial, porque não existe qualquer tipo de limite à taxa de atualização da inflação nos contratos de arrendamento, ao contrário do que existe em Portugal. Dado este contexto, vou falar sobre o fundo Corum Origin e vou explicar como é que nós funcionamos em termos de investimento e como é que funciona o nosso modelo de negócio. Nós compramos imobiliário comercial só, desde escritórios, supermercados, hotéis, fábricas, armazéns. Arrendamos esses imóveis a grandes empresas. Depois, com o arrendamento, nós pagamos aos nossos investidores sob a forma de um dividendo mensal. Este fundo Corum Origin investe na zona euro, só. Investe em 13 países. Tem ativos sob gestão ao valor global do fundo cerca de 2,5 mil milhões de euros. Pode investir a partir de 1.135 euros, é o valor mínimo de investimento. Tem um objetivo anual não garantido de 6% e uma escala de risco, na escala de 1 a 7, para quem não está familiarizado, 1 risco mais reduzido, 7 risco mais elevado. Estamos a falar de uma escala de risco de 3, ou seja, risco médio-baixo. E quais é que são as características deste fundo? Este fundo investe em escritórios, lojas, hotéis, indústria, logística e saúde, de acordo com a repartição que podem ver aqui neste slide. Mas, para além disso, também tem uma repartição geográfica muito grande. Ou seja, investimos em 13 países, desde Holanda, Itália, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Espanha, França, Lituânia, Eslovénia, Portugal, Bélgica, Estónia e Letónia. Países, a maior parte deles, que dei a nota do contexto da inflação bem acima dos 10% e que nós atualizamos à inflação de cada um destes países onde operamos. Para além disso, esta diversificação setorial e geográfica é muito importante, porque nós não estamos só expostos aos escritórios, não estamos expostos só aos hotéis, não estamos só expostos à indústria. Estes setores podem se complementar consoante a fase do ciclo imobiliário. E aí é que o fator diversificação faz toda a diferença, e a mesma situação também com a diversificação geográfica, porque os países, como viram há pouco, não só pela questão da inflação, mas também pela questão do número de transações no mercado europeu, não estão todos no mesmo nível, portanto, estão em níveis diferentes. E com esta diversificação, cada país pode se complementar, daí ser tão importante este fator da diversificação. Este fundo tem 150 imóveis, 322 arrendatários, tem uma duração média dos contratos de arrendamento fixos não canceláveis de cerca de 6 anos, portanto, acaba por ser aqui uma segurança para o investidor, porque sabe que durante 6 anos vamos obter rendas junto dos nossos investidores. Claro que vamos ter mais, mas aqui os 6 anos estamos a contar até às break clauses de cada contrato de arrendamento, em média. Depois, a taxa de ocupação financeira é um ponto bastante importante e aqui faz toda a diferença. Nós gerimos os nossos arrendatários diretamente. E esta taxa de ocupação de 96,16% faz toda a diferença no sentido em que a média europeia e nacional anda entre os 89% e 91%. Nós conseguimos 96% porque nós acompanhamos o arrendatário de perto. E a maior prova de fogo que nós tivemos foi durante a pandemia, em que tivemos arrendatários que fizeram solicitações e nós atendemos essas solicitações de perto, de forma a que nos conseguissem pagar as rendas de acordo com o estipulado. Estes são alguns dos nossos arrendatários, desde o Pingo Doce, o Carrefour, a Brembo, a Bridgestone, a FedEx, a Microsoft, o Novotel, a Accenture, o HP. Portanto, nós procuramos sempre arrendatários fortes e que tenham capacidade para nos pagar no longo prazo. De seguida, as rentabilidades do fundo. Portanto, nós temos aqui a rentabilidade desde 2012 até 2022 do Corum Origin. Como podem ver, o nosso objetivo é de 6%. Desde 2012 até 2022 cumprimos com esse objetivo. Este ano estimamos acabar acima dos 6%. A verde
Temos a indicação da rentabilidade através de rendas e mais-valias, ou seja, vendas que são feitas dentro do fundo e que geram mais-valias e que nós distribuímos logo pelos nossos investidores. E a Dourado, em cima, conseguem ver a valorização da ação. Portanto, a valorização da ação acontece nada mais, nada menos com a avaliação dos imóveis anualmente. Os imóveis são avaliados por entidades independentes. Consoante essa avaliação, existe a decisão de valorização da ação ou desvalorização, que aqui está implícito o risco de mercado imobiliário. Neste fundo, por exemplo, o investidor que entrou em 2012 com uma ação no valor de 1.000 euros, em 2022 saiu com uma ação a 1.135 euros. Portanto, ao longo destes 10 anos, teve uma valorização de 3,5%. Que acaba por ser também um fator de rentabilidade no longo prazo, e o nosso objetivo é sempre no longo prazo, porque investimento imobiliário comercial tem que ser sempre no longo prazo e não no curto prazo. Dada a explicação sobre o nosso fundo Quorum Origin, vou passar à questão dos desafios e das oportunidades para 2023. Relativamente ao abrandamento económico, já falámos sobre isto hoje, portanto, Francisco, com a sua análise macroeconómica, que fez muito bem, já falou que vamos ter uma recessão, não há volta a dar. A mesma coisa diz o BNP Paribas Real Estate no seu último research, no último trimestre, que vamos entrar em recessão. Isso é um dado adquirido. Agora temos que ver como é que nos podemos proteger face a uma situação de recessão, e aí é que são os pontos mais importantes, é onde eu quero tocar a seguir. Neste caso, o que é que acontece com o abrandamento económico no imobiliário? Vamos ter menos transações no mercado, portanto, já reparámos naquele gráfico que nós falámos sobre o mercado residencial e o mercado comercial, mas para além disso também existe um grande gap entre os vendedores e compradores que estão a aguardar que o mercado dê o primeiro passo. E nós estamos a sentir isso mais no sul da Europa, que ainda não se deu esse primeiro passo, e vimos no mercado residencial quando tivemos a percepção de que os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, tiveram muito mais transações do que os países do norte da Europa. Mas, para além disso, podemos ter aqui um repricing dos imóveis, e vamos ter um repricing dos imóveis, mas temos que ver isto como uma oportunidade e para além do desafio que temos em cima da mesa. A oportunidade porque, por outro lado, conseguimos efetuar aquisições de imóveis de grande qualidade com desconto. Ou seja, conseguimos ter acesso a mais imóveis com boas rentabilidades ou imóveis que nos possam dar uma boa rentabilidade no longo prazo. A subida das taxas de juros também é um desafio em que nós queremos transformar em oportunidade e que é possível através de algumas medidas, nomeadamente a menor concessão de crédito que vamos ter com a subida de taxas de juros, que já é notável. É também por isso que também existem menos transações no mercado, porque os bancos cobram juros mais altos e não dão crédito a qualquer pessoa ou a qualquer empresa. Para além disso, vão existir mais oportunidades para quem investe com capitais próprios, sem dúvida. E os vendedores vão dar sempre preferência a compradores que utilizem os capitais próprios e que não tenham a necessidade de recorrer a crédito, porque querem garantir o fecho do negócio, e isto é muito importante. Para além disso, e no imobiliário comercial, que é o que diz mais respeito, as empresas procuram cada vez mais operações de sale and leaseback. O que é um sale and leaseback? Eu passo a explicar. Imaginemos que temos um Pingo Doce que é dono do imóvel e quer vender o imóvel para ter capital para investir na sua atividade. É possível nós fazermos. Portanto, o Pingo Doce fala com a Quorum compra o imóvel, continua a arrendar o imóvel e continua a pagar rendas à Quorum. A Quorum ficou com o imóvel em seu nome, o investidor vai recebendo depois o retorno com essas rendas. Estas operações de leaseback temos que ter alguma atenção, porque temos que perceber sempre se as empresas querem efetuar uma operação de sale and leaseback para efetuar investimento na sua atividade ou se querem esse capital para pagar dívida. Portanto, temos de ter sempre muito cuidado, porque é muito importante que essa situação fique bem definida quando se faz o investimento, e é para aí que nós olhamos sempre.
A nossa visão, dada esta situação, a nossa visão vem um pouco na nossa base de investimento. O que é que nós olhamos sempre? Nós fazemos sempre uma análise criteriosa dos arrendatários. Nós só trabalhamos com grandes empresas e só olhamos para grandes empresas, as tais empresas que nós chamamos, entre aspas, à prova de bala. Portanto, nós estamos sempre à procura, quando fazemos um investimento, de fazer uma due diligence muito forte, de perceber qual é que é a capacidade deste arrendatário para nos pagar as rendas no longo prazo. E é isso que é o mais importante e é o que nós procuramos face a uma situação de recessão, e foi esse trabalho de casa que fizemos desde 2012, quando lançámos o fundo Quorum Origin. Depois temos o investimento de longo prazo. Quando investimos no longo prazo, e nós temos um prazo recomendado de 10 anos, nós temos sempre que pensar, por mais ciclos que exista, por exemplo, no mercado imobiliário ou qualquer outro tipo de mercado, se o investimento for no longo prazo, nós estamos sempre muito mais protegidos do que investir no curto prazo, porque no longo prazo podemos passar por N crises, a tendência de crescimento é sempre muito grande, a probabilidade é muito superior do que o investimento no curto prazo. Daí nós recomendarmos sempre os 10 anos de investimento nos nossos fundos. A diversificação geográfica e setorial, continuar a investir em vários países, em vários setores, para continuarmos a ter aquela situação de que não temos só uma exposição a Portugal, temos exposição a outros países, temos exposição a outros mercados, e isso faz toda a diferença. A dispersão de capital, portanto, a questão da maior facilidade de captação de recursos para novos investimentos. Portanto, nós temos o capital disperso por vários investidores. Podíamos ter investidores muito grandes, como fundos de pensões, com investimentos a partir de 100 milhões ou 200 milhões, mas nós não temos interesse nesses investidores por uma razão muito simples. Porque temos duas situações. A primeira é que, se temos um investimento de 200 milhões, rapidamente temos que encontrar um ativo com uma rentabilidade elevada por esse montante, que é complicado no imobiliário comercial. E depois, a questão do resgate, quando essa empresa ou quando essa sociedade ou esse fundo de pensão quiser resgatar esse capital, vamos ter aqui a situação que vamos ter que pagar esse resgate pendente, e é um montante muito elevado. Enquanto que o capital está disperso por vários investidores, temos aqui uma proteção, uma mitigação face a potenciais resgates. E a gestão direta dos arrendatários faz toda a diferença. Portanto, o acompanhamento dos arrendatários de forma a garantir o pagamento das rendas. Nós passamos por uma situação, a meu ver, mais problemática do que uma recessão, que foi a questão da pandemia. Nós tivemos, durante a pandemia, em março de 2020, tivemos algumas empresas a fazer solicitações, nomeadamente adiamento de rendas ou suspensão de rendas. Só que esta gestão direta fez toda a diferença. Fez toda a diferença porquê? Tivemos alguns casos de empresas que falaram connosco só para alterar a prestação da sua renda. Em vez de pagar trimestralmente, queriam pagar mensalmente. Não houve qualquer tipo de impacto para nós. Para além disso, também tivemos empresas que queriam negociar as rendas, mas por outro lado aumentavam os prazos de contrato de arrendamento. Também não foi uma situação problemática. Só para dar uma indicação, nós tivemos um impacto muito reduzido durante a pandemia. E estamos a falar durante a pandemia, quando as empresas pararam. Não foi quando as empresas deixaram de faturar, foi quando pararam. E essa gestão diária, esse acompanhamento diário destes arrendatários faz toda a diferença. E aí é que nós conseguimos ver, de facto, que esta estratégia resulta. Portanto, a nossa estratégia vai continuar a ser esta. Durante 2023 vão existir muitos desafios, mas nós temos que pensar sempre, o risco existe, temos é que arranjar formas de mitigar o risco, e foram estas formas que nós arranjamos e que temos feito até agora com muito sucesso, e vamos continuar com esta nossa postura, de forma a que os nossos investidores continuem com boas rentabilidades e que continuem satisfeitos com o nosso investimento. Para terminar, queria deixar só o nosso disclaimer com a questão de que investir nos nossos fundos é efetuar investimento imobiliário, e com qualquer investimento imobiliário trata-se de um investimento a longo prazo, cuja liquidez é limitada e o capital e os rendimentos não são garantidos. Recomendamos um prazo de investimento mínimo de 10 anos e as rentabilidades passadas não representam rentabilidades futuras. Muito obrigado. Estou disponível para qualquer tipo de questão. Olá, Marcelo. Nada, vamos com a primeira pergunta, que é que as pessoas como podem subscrever aos fundos Quorum? Podem efetuar a subscrição diretamente connosco, portanto,
podem efetuar através do preenchimento do boletim de subscrição, de um questionário de investidor, enviar os seus documentos, efetuar a transferência diretamente para o fundo e, posteriormente, terão acesso à área privada, onde têm toda a informação sobre o seu investimento e conseguem controlar todos os investimentos que a Corum faz, nomeadamente através dos destaques trimestrais, têm acesso também aos relatórios anuais e têm acesso às assembleias gerais do fundo, qualquer tipo de assembleia, como se fossem também donos do fundo, que acabam por são acionistas. Ok, e esta pergunta são como duas em uma. A primeira parte é quantos imóveis tem a Corum em Portugal e se seguem buscando novas oportunidades? Em Portugal, claro. Exatamente. Portanto, nós neste momento temos 14 imóveis em Portugal, já fizemos algum investimento. O primeiro investimento que fizemos foi em 2014, quando comprámos o portfólio de 5 Pingo Doce. Portanto, comprámos um portfólio em 2014, cerca de 30 milhões a um fundo fechado, com uma rentabilidade muito próxima dos 9% na altura. Foi um negócio bastante interessante e a partir daí começámos a efetuar mais aquisições e nós estamos sempre a olhar para o mercado português e brevemente, possivelmente, terão novidades de mais investimentos que estamos a efetuar em Portugal e Portugal está sempre na nossa mira para efetuar novos investimentos. Ok, e nada, vou fazer a última pergunta, que é melhor investir num fundo imobiliário ou comprar diretamente um imóvel? Foi a explicação que dei na minha apresentação. Depende sempre do que é que o investidor está a procurar. Portanto, se o investidor quer ter tempo para gerir arrendatários e ser senhorio e ter todas as responsabilidades de ser um senhorio, pode investir em imobiliário direto. Mas se não quer ter nada desse trabalho, mais vale investir num fundo imobiliário porque consegue obter uma rentabilidade muito idêntica sem basicamente ter nenhuma preocupação com o investimento. E é isso que nós fazemos para os nossos investidores. O que nós damos acima de tudo aos investidores é tempo, é investimento em imobiliário comercial, situação que só é possível com capital muito elevado, mas por outro lado damos o tempo que o investidor não que pode usar para outro tipo de situações, nomeadamente para a sua atividade profissional, que é onde deve garantir os seus maiores esforços e não ter preocupações com investimentos. Ok, Marcelo, pois nada, as perguntas já estão feitas e queria agradecer a sua participação no nosso evento. Muito obrigado, Diana, e até uma próxima. Uma Até boa uma tarde. próxima, Marcelo. Obrigado. Obrigado.